Olá, tudo bem? Meu nome é Nicolas Miquelon, eu sou advogado aqui da Garrasta Azul, integrante do Núcleo de Direito Civil e Direito do Consumidor. Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre os planos de saúde e as principais controvérsias envolvendo os planos e os consumidores. Um relatório recente divulgado pelo CNJ, Relatório Justiça em Números do CNJ, demonstra que houve um acréscimo de 104% em ações envolvendo planos e consumidores. Esse número, ele saltou de 209 mil ações, aproximadamente, para mais de 430 mil ações. Um aumento muito significativo. Esse aumento ele se dá em decorrência de uma série de fatores. Seja pela ineficiência do Sistema Único de Saúde, da rede pública, seja pelo aumento no acesso à informação dos consumidores. Agora, com o advento da internet, os consumidores têm acesso às decisões dos tribunais, à legislação, a matérias divulgadas na imprensa de uma forma mais corriqueira e também começam a ter mais ciência dos seus direitos com relação aos planos. Então isso gera um aumento das controvérsias postas ao judiciário. A ANS recentemente divulgou um número de que aproximadamente 47,6 milhões de pessoas contratam com planos de saúde, o que gera uma série de controvérsias envolvendo, em sua grande maioria, as negativas de cobertura, os reajustes anuais e os reajustes pela taxa de idade. Um dos grandes exemplos das negativas de cobertura, que recentemente foi incorporado no rol da ANS, o rol da ANS é um rol onde existem todos os procedimentos obrigatórios aos planos de saúde, mesmo que não estejam previstos na contratação. Então, todos aqueles procedimentos previstos na resolução número 428 da ANS, eles são obrigatórios aos planos de saúde. Se o plano não garante a cobertura a determinado procedimento, e esse procedimento ele está no rol, ele deve ser obrigatório. Um grande exemplo de procedimento que não estava previsto no rol, que agora em 2018 começou a ser constante, é o PET-CT, que é o exame clínico mais avançado na identificação de metástases. Até 2018, os planos negavam cobertura a esse procedimento necessário para a identificação das metástases. Por ser um procedimento não invasivo, ele era extremamente útil no tratamento do câncer e na investigação de possíveis metástases. Porém, por não estar no rol, os planos negavam a cobertura. Ocorre que a jurisprudência já vem se posicionando há bastante tempo que mesmo inexistindo no rol e na cobertura esse procedimento, quando ele for necessário e útil para o tratamento, ele deve ser coberto pelo plano. Claro, os procedimentos experimentais estão de fora. São procedimentos que já existem uma comprovação de que eles são efetivos no tratamento ou na investigação de determinada doença, para se descobrir as causas, a origem e o melhor tratamento para determinada doença. O mesmo ocorre com os medicamentos. Existem diversos julgados que aduzem que os medicamentos eles devem ser fornecidos pelo plano, quando esses medicamentos já estiverem aprovados pela ANS. Medicamentos que já estão aprovados para comercialização no Brasil, eles devem ser fornecidos pelos planos. De novo, esse medicamento não pode ser experimental e ele deve ser necessário e praticamente único. Havendo medicamentos que gerem aí o mesmo resultado e que estejam disponíveis, que estejam lá no rol dos itens obrigatórios, vamos utilizar esse medicamento. Então, o medicamento ele vai ser utilizado quando ele for único e ele não for um medicamento experimental. Agora nós vamos falar sobre o prazo de carência nos casos de urgência. É sabido que os planos de saúde, quando você contrata um plano de saúde, você tem um prazo de carência estabelecido pelo plano. E até transcorrer esse prazo de carência, em regra, você não poderia utilizar os serviços do plano de saúde. Ocorre que, nos casos de extrema urgência, você tem sim o direito a cobertura pelo plano de saúde. Essa carência, nos casos de urgência, ela é relativizada para 24 horas. Isso é o que dispõe a Lei 9.656 de 98, que é a lei que regula os planos de saúde. Então, todos os planos posteriores a essa legislação, eles têm que respeitar o que dispõe a lei. Os anteriores há uma controvérsia, mas a grande maioria já incorpora o que é previsto na legislação. Especificamente sobre o que fala a legislação sobre as carências, tá? Uma questão de parto.
A legislação diz que o parto, a carência do parto é 360 dias. Ou seja, você que contrata o plano hoje, você tem uma carência de 360 dias para um caso de parto. Já casos em geral que não envolvam urgência, a carência é de 180 dias. Mas nos casos de extrema urgência, como eu já referi, ele é de 24 horas. Ou seja, se hoje eu contrato o plano e amanhã, transcorrido 24 horas, sofro algum tipo de acidente ou qualquer tipo de enfermidade grave que necessite tratamento com extrema urgência, eu já tenho direito à cobertura pelo plano de saúde. É claro, essa cobertura ela tem um prazo determinado e um prazo estabelecido. Cada tipo de plano, ele vai ter um prazo. Então nós temos o plano ambulatorial, que vai ter um prazo, vamos ter o plano hospitalar, que vai ter outro prazo. Isso não se refere a prazo de carência, e sim o tempo em que o plano vai dar a guarida para a pessoa. O que deve ficar claro aqui é que os tribunais já se posicionam, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já editou uma súmula dizendo que é abusiva a cláusula que impõe ao consumidor ou nega direito de cobertura ao consumidor nos casos de urgência transcorridos 24 horas adesão ao plano de saúde. Então, isso deve ficar claro para todos vocês. Casos de urgência, plano não pode negar a cobertura pela carência, pois a carência ela é de 24 horas. Transcorridos 24 horas do prazo de adesão, nos casos de extrema urgência, o plano é obrigado a dar cobertura. Bom, espero ter sido claro. Nós estamos aqui para defender os direitos dos consumidores e disponíveis para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Forte abraço e até o próximo vídeo.